Vertical. Diariamente, de segunda a sexta, das 11 ao meio-dia, Revista Vertical. O nosso encontro é aqui, com Fabiano Felipe. Assuntos variados, convidados especiais, entrevistas ao vivo, conteúdos exclusivos, reportagens, informações, dicas, interação e a sua participação. No ar, Revista Vertical, com Fabiano Felipe. Olá, olá, bom dia para você ligado aqui na Rede Vertical, fazendo bem para a sua vida. Está começando, gente, o Revista Vertical de hoje, né? Estamos aqui com uma convidada para lá de especial. Na verdade, ela é da casa. A gente fala que é convidada até por uma forma de honrá-la, né? Mas ela é da casa, sim, né? Ela faz parte dessa história, construindo essa imagem, essa identidade e nos ajudando no cumprimento do propósito. Com a gente, irmã Zenate de Oliveira, irmã Zenate, pastora Zenate, a gente chama de missionária Zenate, tem gente que chama de conferencista Zenate. Irmã Zenate, ela gosta de irmã Zenate. Irmã Zenate. Irmã Zenate, bom dia, bem-vinda. O resto é só título, né? Porque só tem peso, mas irmã Zenate é leve, né? Uau. Serva, é muito melhor. É bom. A Zenate, filha do Altíssimo. Amém. Né? Uma Isso mulher aí. de Deus. A esposa do Zizi. Isso. A esposa, a mãe de 4 filhos, a avó de 7 netos. Então, E mãe de gerações espirituais. Isso, né, mãe de gerações. Eu tenho rido, sabe? Hoje estava o Silvio lá orando. Uhum. Ele tem 64 anos e ele disse, ele é meu filho. Ele disse, eu sou teu filho espiritual. Uhum. Mas assim, ele era moço. Eu já era casada, mãe de 2 filhos na época, e eu me sentia tão mais... Hoje eu me assusto quando eu vejo que aquela geração tinha a minha idade, cara. Uau. É assustador. Uau. Né? Quantos anos você tem? 1 ano e meio mais velho do que eu, mais novo do que eu. Mas, para mim... eles eram os meninos que usavam droga, que eu chorava por eles, que aconselhava. Então, hoje é assustador eu olhar que eles têm a minha idade. Na época, parecia que eu era uma mulher adulta, talvez até velha, eu me imaginava, e que eles eram os meninos. Zena, mas tem um detalhe que eu quero aproveitar e eu quero destacar aqui. Nem sempre o documento representa a idade real das pessoas. Exatamente. Nem sempre. O que a gente pode perceber na sua história, que inclusive a gente está organizando aqui, a gente quer tá com umas ideias aqui de quem sabe nos próximos programas a gente trazer um pouco dessa história da irmã Zenate, trazer à memória tudo isso e coisas que você passou na sua vida que te levaram a um nível de amadurecimento, né? Como mulher, como mãe. E assim, esse senso da responsabilidade, o compromisso, a relação com o papai... Foi, a relação com o papai fez isso, toda a diferença. E aí isso traz, porque nós temos hoje criança. Normalmente a gente diz que a criança entre até os 10, 11 anos é criança. Depois eles entram numa fase de pré-adolescência, porque eles não gostam de ser chamados de crianças, mas também não são adolescentes. Precisam de um cuidado, um acompanhamento ainda. Aí quando entram na adolescência, né, ali dos 13 aos 16, 17 anos, só que o número que acompanha lá o RG, a certidão de nascimento, nem sempre acompanha a forma como a pessoa conduz a vida. Tem pessoas que hoje estão com 50, 40, 50, 60 anos, mas que continuam tendo atitudes de adolescentes. De adolescentes. Que, na verdade, ficaram presos em alguma coisa, né?
Sabe, ou seja, é como se eles não tivessem passado... Não saiu daquela fase. Eles não fecharam um ciclo na vida. Tem Não. pessoas que ainda continuam tendo atitudes infantis. Isso. Ou seja, e eles já têm idade e muitas vezes já são pais, já são avós, Isso. mas alguma coisa não deu certo. E é como se eles não tivessem sido aprovados. E é como você entrar numa classe com crianças e de repente você tem alguém que tem seus 40, 50, 60 anos, porque as atitudes e emocionalmente ele se sente assim. Isso. Como resolver isso, Zé? Como resolver? Primeiro é a cura, né? Quando eu te perguntei sobre... Quando cheguei aqui, perguntei sobre, né, o Chico... Como é que é o nome dele? Felipe. O Felipe. Uhum. Porque eles nasceram faz 2 aninhos, mas por já entrarem, né, nascerem para Deus dentro de um ministério de cura, eles têm 2 anos de vida cristã, como se tivesse 15 anos, né? Não é verdade? É a mesma leitura que eu faço. A mesma tá, leitura. Das conversas que eu tive, da oportunidade de estar com o pastor Chico, Sim. com o pastor Felipe, a pastora Anice, a gente percebe como várias pessoas dessa nova geração, Sim. de fato, têm tido essa maturidade. E aí tem gente, não, mas é acelerado, não. Eles estão no tempo do pai, porque com o pai é tudo muito rápido. Ao tempo de você tomar o leitinho, Sim. mas ele diz, olha, gente, não é leitinho toda a vida. Não, e assim, né, Paulo, ele é muito claro, o apóstolo Paulo, quando ele diz, né, eu estive com vocês... Sim. Faz 2 anos e eu volto agora. Quer dizer, vocês nasceram comigo há 2 anos atrás. Eu volto agora esperando que vocês já fossem mestres. Uau. Vocês ainda precisam de leite. Então, quer dizer, 2 anos você já pode ser mestre, né? Se o processo espiritual for o correto. Quer dizer, nascer de novo e entender que eu preciso agora de uma limpeza, de uma cura, porque se é uma nova vida, as coisas velhas têm que ficar para trás, né? Eis que tudo se fez novo. Mas aí a gente usa esse texto, aí eu fui lá, levantei a minha mão, deixei o meu nominho e agora tudo se fez novo. Não. Eu nem o lixo joguei para fora, né? Uau. Então, na vida deles, o que a gente vê? Eles nasceram jogando lixo fora. No que você cria? Chora agora, se arrepende, renuncia. Sim. Me dá aqui o que você tinha. Quer dizer, é aquela limpeza na marra. Sim. E aquele começar. Você se prostituiu, então você vai lá. Pede perdão para quem você enganou, quantas mulheres você se envolveu. Então, quer dizer, aquilo limpa, zera, e aí que vida com Deus que eles começam, né? E aí, assim, ó, o fato de também caminhar com pessoas que buscam e que têm uma maturidade, pessoas que já são curadas, né, pessoas que passaram pelo processo da conversão. Porque tem muita gente que acaba entrando numa igreja, mas não se permite o processo, sequer se conclui o processo da cruz, tá? Isso, não. Tem gente que vive na cruz e a Bíblia é o seguinte, olha, quem vem a mim, negue-se a si mesmo, se arrependa, tome a sua cruz e siga. Não é para ficar parado e chorando. Isso. Não, gente, tem que prosseguir essa caminhada. Tem que prosseguir. E é nessa sequência que o Espírito Santo vem para gerar essa ministração. Exatamente. De cura, né, eu vinha para cá com a Luciana e a gente estava comentando sobre isso, né? Que quando alguém está na igreja já... mas quando é confrontada, ela fica, em vez de dizer tá aqui, né? Ela fica triste, braba, às vezes introspecção, né? Guarda, mas é tão lindo quando nós entendemos que é uma nova vida. E para começar essa nova vida,
nós temos que nos desfazer da velha vida, né? Exatamente. Deixa eu aproveitar já que está aqui com a gente, ela já está aqui na live também. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Fabiano. Prazer estar aqui. O prazer é nosso tê-la aqui com a gente, participando dessa conversa. Amém. E realmente poder a gente ouvir a experiência da irmã Zenate, esse compartilhar dessa caminhada e trazendo exemplos que edificam a nossa fé, eu posso dizer que é uma continuação de Hebreus 11, Hebreus 12, que fala dos heróis da fé, e aí a gente continua nos dias de hoje escrevendo, isso, não acrescentando textos à palavra que já foi fechada, mas trazendo essa experiência dessa caminhada. Isso. É lindo. E a Lu tem quantos anos de vida cristã? Olha, uns 15 anos, mais ou menos. Mas quanto tempo você está experimentando a verdadeira vida? Olha, um ano para cá. Olha só, 15 anos, né? Mas de um ano para cá ela está entendendo, né? Deixar Deus fazer, entregar ao Senhor. E é lindo, né? Isso realmente é fantástico. E Lu, assim como você está tendo essa experiência deste mergulho, eu acho a verdade é o mergulho. É o mergulho, porque tem muitas pessoas que e quando a gente fala que tempo não significa qualidade de relação, de relacionamento, é isso. Ou seja, tem pessoas que têm 30 anos de igreja. E vida e com ainda, Deus. assim, mas vida, o que é vida com Deus? Vida com Deus é ir lá, marcar presença na reunião, comparecer à reunião e basta. Tá pronto? Na verdade, é 30 anos de uma sociedade cristã, né? Exatamente. Porque a igreja é uma sociedade. Né? Exato. Mas e com água pelo tornozelo, né, Zena? Com água. Eu escutei, foi na quarta que nós escutamos junto algo que eu me choquei. Entende? A esposa de um líder de uma igreja dizendo assim: meu esposo não lê a palavra em casa, não ora, mas ele é muito fiel à igreja. Ele chega no horário certinho, ele dirige uma congregação, ele ora na igreja, mas em casa ele não pega a Bíblia e não ora. E aí eu fiquei assim, ó, como é possível ter vida com Deus sem Deus? Religiosidade. Aí, olha a cena, querido. Aí a nora, né, a nora dessa senhorinha diz também, o meu marido também é obreiro. E também, quer dizer, o espelho do pai. Nunca viu o pai ler a Bíblia em casa, nunca viu o pai orar. Então, também não faz. Mas é muito fiel à igreja. Então, é triste, né? Uau. Isso é uma demonstração clara de que quando as pessoas trocam a relação pelo serviço. Relação pelo serviço. Ou seja, e isso, eu vou dizer que por muito tempo na minha vida eu caminhei assim, tá vendo? Ai, que dor, né, Fabiano? E assim, e aí eu olho para trás, eu digo assim, ó, se você for olhar a ficha de serviços prestados, é louvável. Várias pessoas. Agora, quando você vai olhar, e desse tempo, qual foi a relação? Qual foi a relação? Foi mínima. Mínima. Assim, ó, tanto que essa questão, quando eu escutei a Lúcia comentando que tem 15 anos de caminhada no Evangelho, mas assim, de um mergulho profundo, um ano e meio. Um ano para cá, um ano e meio. Eu trago isso para minha vida também, Zena. Ai, eu digo assim, ó, todas as experiências que eu já tive, que eu passei, mas eu vou dizer que nesses últimos anos são anos de mergulho. Ai, que lindo. E assim, ó, e entender essa questão da paternidade, que a gente está falando, entrou nessa questão de falar, eu digo assim, eu comecei a entender a paternidade muito recente. Não tem um ano, Zena. Ai, que Lembra quando eu comentei contigo, eu digo, Zena, hoje eu conheço o papai. Tanto que eu não gosto mais nem de dizer assim, não, eu vou falar de Deus. Eu não gosto,
Porque assim, todo mundo sabe que é Deus. E é muito protocolar. Deus grandioso. Agora, quando eu chamo de papai. É íntimo, né? E é exatamente isso. Ele é íntimo, ele é próximo. Ele é próximo. E é isso que o pai deseja. Essa relação. E Jesus, durante toda a sua caminhada terrena, quando ele se fez homem, não foi para apresentar Deus, não foi apresentar o rei, não foi para apresentar o Senhor. Ele veio a este mundo para apresentar o Pai. Que coisa forte. Porque é isso que faz a diferença. Só isso que faz a diferença. E aí, eu vou dizer assim, ó, uma grande dificuldade que eu tinha, Zena, e eu gostaria que você ajudasse a gente, e as pessoas que estão ouvindo a gente, a Lu que está acompanhando aqui essa entrevista também, é porque assim, ó, a minha relação, a relação que eu tinha de referência com o meu pai terreno, não foi das melhores. Exatamente. E aí está o problema. Eu perdi meu pai muito cedo. Eu lembro assim, até 5 anos era um pai, e depois aí eu lembro das... Brincas. Quando ele ou seja, dos excessos dele quando bebia, quando não chegava em casa na hora, entendeu? Ou quando, por que não dizer, botava a gente sentado, várias vezes meu pai colocou a gente sentado no sofá, bêbado, e aí ele botava uma arma na nossa cara e perguntava quem ia morrer primeiro. Era isso que ele fazia. Quem ia morrer primeiro? Ele perguntava quem ia morrer primeiro. Dos filhos. Era eu, a minha mãe sentado um do lado do outro, o revólver carregado. Entendeu? Então assim, ó... Era para escolher. Qual dos dois ia morrer primeiro? Porque depois ele ia botar fogo no apartamento. E depois, ele ia se matar. Tudo por consequência do álcool também, né? Assim, ó, o álcool foi uma das formas que ele tentava buscar essa alma. Ele tinha várias situações, e um dia, quem sabe, eu faço um programa só para contar esse testemunho. Mas tu nunca contou, assim, eu vou sentar aqui para escutar. Não, mas assim, ó, e aí isso, eu vou dizer para você, isso gerou uma dificuldade numa relação paterna. Pai e filho. Eu sei, eu imaginava assim, o pai me guardou, o pai protegeu, mas assim, na verdade eu falava Deus, o Senhor. Eu comecei a entender o amor de Deus como pai. Como pai muito recentemente. Foi quando eu de fato me permiti primeiro ser curado. Primeiro ser curado, que lindo! Para depois compreender. E eu vou dizer assim, eu me sinto como um garotinho de 8 meses. Sabe? Ou seja, quando você pode caminhar. E eu acho que... e eu vou dizer para você, eu fui descobrir o pai com 41. Meu Deus! Então, assim, ó, gente, não tem idade para você descobrir esse amor do pai. Não. Até porque, primeiro eu tive que entender que eu não estou aqui gerando culpa para o meu pai. Sim. Na verdade, eu estou gerando perdão no meu coração. Gerando perdão. Porque, assim, ele também tinha lá seus motivos. Tadinho. Mas o papai do céu é muito maior do que tudo isso. Ai. Então, assim, Zena, por que isso que lindo. eu digo assim, tem pessoas que hoje estão com 40, 50, 60... mas e que ainda não conhece o pai. Não conhece o pai. Como chegar a isso, Zena? Como é que foi isso para ti? Para mim foi forte. Eu tinha meus filhos pequenos. Eu também tive muita dificuldade com o meu pai. Meu pai é um homem, como é que eu posso dizer? Um homem muito justo. Muito a luz, água de casa, dívidas, ele nunca deixava vencer. Ele pagava antes do vencimento. Uau. Era nunca. Muito correto. Muito correto. Pensa num homem, era já extremamente correto. Eu só entendi ele depois que eu conheci um pouco da história dele, né? Que fui conhecer depois que ele morreu, a história dele. Então, ele perde o pai. O pai era espírita,
E ele era um menino quando ele perdeu o pai. E o espírita, para a gente dizer uma coisinha leve, né? Mas uma área mais pesada. E ele, menino, o pai, quer dizer, dentro da visão do espiritismo, o pai descia, que não era a gente sabe que não era o pai, né? Numa irmã do pai, numa tia dele. E o pai, com a voz do pai, dizendo para ele: eu fiquei devendo X de dinheiro para fulano, 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 e você, rapaz, vai ter que trabalhar para pagar. Você não pode pensar em nada sem pagar essa dívida com 9 anos. Imagina. Uau, ou seja... Ele tinha 9 aninhos, a mãe dele ficou viúva, que seria minha avó, Sim. com 3 crianças doentes mental, pequenas. Meu Deus. Era. Do casamento, ele era o segundo, do segundo casamento do meu avô, e ele com 9 aninhos, alguém possuída, né, pelo um espírito que Sim. dizia ser o meu avô, Certo. pegou toda a responsabilidade. E aí diz que ele não dormia em casa, ele dormia num pano nas árvores, porque ele começou a plantar roça, a arrendar terra com 9 aninhos e plantar roça. E ele ficava para cuidar da roça, fazia aqueles espantalho que se faz para o passarinho, mas aquilo tinha que dar certo. Ele pegava água, molhava, né? E ele passou a não dormir mais em casa. Uau. Então a minha tia contava que lá de vez em quando, com pena dele, ela ia dormir com ele nessas árvores, porque Uau. ele não vinha para casa. Então isso levou a ser um homem muito duro e muito exigente com coisas assim, coisas para criança muito difícil, né? Ou seja, como a vida tinha sido Dura pra ou ele. seja, e aí como quem diz assim, quem é ferido acaba ferindo. Ferindo. Então ele passou a ser muito assim, cobrar muito da gente, cobrar coisas de gente grande, como ele foi cobrado. Ele era uma criança e ele teve que plantar roça, tirar lenha no mato, fazer loucuras porque aquele espírito vinha e dizia: olha, rapaz, ainda falta tanto. Então ele passou a ser praticamente um escravo daquilo. Uau. Até ser um homenzinho. Sim. A ponto de cansou, né? Tanto. Uma cobrança muito cedo, muito precoce. Muito de criança, né? Muito séria, e ele assumia porque era o que ele queria, né? Então, se o espírito que era vinha como sendo meu avô, falando igual, e ele passou algo muito triste. Então, passou a ser alguém duro, né? Eu tinha tanto medo dele, que quando eu escutava na casa de madeira a bicicleta, ele chegava do serviço, encostava a bicicleta, faz o barulhinho. Aonde eu estivesse, Fabiana, eu me urinava. Uau. Mas assim, eu paralisava, mas eu era grande, eu lembro que eu era grande, eu não admitia como, por quê? Que eu ia para ele. Então ele já vinha, me procurava. O que ele ia ver? Eu paralisada em cima de um xixi. Aí ele aqui, ó. E aí, para ele, eu passei a ter doença. Ele não sabia que era por medo, que eu era doente mental, porque como uma menina grande urina em pé, assim, fica em cima do xixi. Ou seja, era o pavor, era o terror de dizer assim: meu pai chegou. Meu pai chegou. Será que eu fiz tudo certinho? Isso. E aí naquela hora... Não era eu. Eu era a segunda. Tinha 5 meninos abaixo de mim. Uau. E aí
Por mim, eu podia apanhar todo dia, porque ele ia me pegar, eu apanhava porque tinha me urinado. Sim. Mas a minha dor é a surra que ele ia dar nos meninos por coisas muito pequenas. Então, Coisas o terror bobas, né? é o que vai acontecer a partir dessa hora. Uau. Entende? Sim, O que vai acontecer. É tanto que aos 14 anos eu perdi a mente, né? Que era a fase. Mas penso que hoje, às vezes eu paro e digo, meu Deus, o que eu vivia. E os meus netos, que hoje são homens, me conheceram assim, eu novinha, já com netinho, né? Porque fui vó bem cedo. Eu já tenho neto de 25 anos, então com 40 anos eu já fui vó. E o mais velho me conheceu, os dois mais velhos, me urinando por nada, assim. Uau. Era levar uma notícia, um susto, uma coisa. Sim, e eles já levavam o choque, olhavam para mim. Sim. E a avó, entendeu? Sim. Mas isso Jesus me curou depois. Bom. Mas, Ana, como é que era isso? Eu digo assim, isso no teu coração. Como é que você chegou a ter depois esse controle, essa tranquilidade e essa paz? Eu creio que isso tudo veio quando eu descobri o Pai. Aí mudou. Entende? Eu já tinha... Mas você frequentava a igreja desde cedo, Zena? Desde sempre? Nasceu Eu nasci num lar cristão. Mas você conhecia Deus? Esse lar, Sim. tá? Sim. Esse lar que a bicicleta encostava e eu me urinava. Era um lar cristão. Era para ser um lar cristão. Então, assim, e eu posso dizer que era um lar cristão. Porque, né, aquele homem cumpridor do dever, certinho, coração bom para todo mundo. Mas como ele foi cobrado, ele cobrava. Entende? Então, é aquilo, né? Só um ferido fere. Então, a cobrança era, vamos dizer, vocês vão tirar a cebolinha do meio da grama. Uau. Mas a cobrança não era criança tirando a cebolinha da grama. Era cobrança como se fosse adulto tirando a cebolinha da grama. Aí ele se abaixava e ia procurar se nós arrancamos com a raiz o quebrou. Ou se foi quebrado o brotinho do... Uau. Ele procurava com lupa. Ele procurava com a mão e era como ele foi cobrado, ele procurava. Né? Mas também, quando a gente ficava doente, ele era tão amoroso que uma febre, você via ele em desespero. Aí era um choque, mas ele ama a gente. Como ele ama, como ele tem... Ou seja, esse descompasso, ao mesmo tempo em que cobra como um general cobrando de um soldado raso, um recruta, e daqui a pouco ele inverte que se ele pudesse, ele ficaria doente no lugar da pessoa. No lugar de chorar. De buscar, entende? Maçã, coisinhas, sem condição. A vontade da gente era viver doente, porque ele era o cuidado e o amor que ele demonstrava. Ele era o pai nesses momentos que todo mundo queria quando a gente ficava doente. Uau. Era lindo de ver a preocupação, mas também tá sã, vai ganhar tarefa. E era tarefa de adulto, cobrança de adulto. Uau. Entende? Era uma relação de serviço como se fosse o patrão e empregado. Um escravo, vamos dizer. Porque nem patrão e empregado hoje se permite esse tipo de abuso. Ah, se não fez, vai estar aqui, toma um pescotapa, toma um cascudo, não. Então imagina, né? Quem tem medo do pai vai querer Deus como pai? Exatamente. Não. E Zene, com isso realmente a gente para perceber que muitas vezes se prefere um Deus, se prefere um rei, se prefere um senhor,
a ter um pai, porque a nossa primeira relação é com o que a gente conhece, com o que a gente conhece. com o que a gente vive. E aí é muito maluco, porque Sim. só que se alguém me dissesse que eu já tinha tido a experiência de ter estado lá em cima, né? E que eu não conhecia o pai, eu ia brigar. Que para mim eu conhecia. Uau. Só que aí o que Deus fez? Para quem não sabe, essa história do eu estive lá em cima, é que a Zena, foi o quê? Com 25, Zena? 25. 25 anos ela teve literalmente, ela morreu Isso. e ela ressuscitou. Eu estou entrevistando alguém que já Isso. passou pela experiência de Isso. morte, clinicamente, cientificamente comprovado, e que voltou à vida. Então ela se refere nesse... Isso, na verdade, nós vamos fazer um outro programa muito específico, que a gente está organizando, mas é isso. Então, se alguém dissesse para você que você... Zena, você conhece o Papai do Céu? Não, você tem intimidade, claro. Eu sou do Senhor, conheço, né? Aquela coisa que você fala para uma pessoa, ela, na hora, ela vai se defender. Sim. E aí o que ele fez eu passar? Ele fez Pastor Messias, tu conhece? Sim, Pastor Imagina. Claro, o Messias ia pregar em Criciúma e me convidou. E pensa naquele dia que o marido não pôde ir e eu fui com ele, arrumamos alguém para dirigir o carro, né? O carro nosso. Para quem não lembra, pastor o Messias, tetraplégico, e que o Senhor fez um milagre na vida dele, um dos maiores conferencistas hoje, do Brasil. Isso. Sim. E era o meu filho. Ele tinha o quarto dele na minha casa, né? Então, por quê? Eu morava num lugar fácil de acesso, de ônibus, de carro, todo mundo desse carona para ele que morasse. Hoje ali, onde fica o Parque, na época já era ali no Parque das Nações? Sim. Pertinho da Arena do Jack? Isso. Parque da Cidade. Parque da Cidade. Parque da Cidade. E aí ele tinha o quarto dele que ele morava num morro alto, de muito difícil acesso. E ele gastava, tadinho, um sapato só para subir o morro, né? Arrastando a perninha. E eu tinha pena, digo, fica aqui comigo. E foram para essa viagem em Criciúma. Fomos para a viagem em Criciúma. Ele ia ser o pregador. E eu fui para estar com ele. E lembra quem era o pastor em Criciúma na época? Era o pastor Oswaldo? Oswaldo. Pastor Oswaldo Lemos foi meu pastor em Criciúma. Um grande abraço. Né? O Rubens, o Gide, a galera toda. Rubens, meu amigão. Eu não sei onde anda, né, hoje. E aí, quando chegamos, o pastor Evaldo olhou para mim. Irmã Zenate, você vai... o pastor Oswaldo. Oswaldo. Já me deu um quarto para mim, um para ele, já ficamos na igreja ali. E você vai falar na vigília. Nós vamos fazer uma vigília grande hoje. Para iniciar o congresso, vai começar com uma vigília. E aí é fogo certo, né? Começou na oração, na consagração, imagino que vem depois, né, Zena? E aí, essa vigília era para mim pregar. Né? Então teria a sexta-feira, a vigília seria no sábado. E eu me desesperei, né? Eu digo, meu Deus, em pleno congresso, esse pastor está fora da casinha. Fazer uma vigília em pleno congresso, os jovens querem tudo, menos orar, né? Menos ir para a oração. Mas tinha muito jovem da Redondeza, que a igreja tinha aquele lugar para dormirem lá. Então, o que ele queria? Ele morava ali também. Sim. Ele queria dormir descansado, leva a guriada para vigília e nós dormimos em paz, né? A canseira para a guriada. Uau. E me usou para isso. Só que eu levei a sério. Eu digo, Deus, eu preciso de uma palavra direta tua. Terminou o culto, o Messias pregou, eu já me recolhi, nem desci para fazer lanche, nada.
tirei o sapato, eu digo, ele falou sério, eu sou obrigada a falar e eu preciso de uma palavra. Às 3h eu tinha ido para dar uma palestra para meninas, no sábado à tarde. No Templo Central lá. Mas para meninas, Sim, num sim. congresso que enchia a nave da igreja, Sim, né? imagina. Imagina a multidão. Com galerias, com tudo. Sim. Tudo. E aí eu ali chorando com o Senhor. Aí foi a experiência que eu tive, meu querido. Que eu comecei provavelmente às 10. E só saí daquela presença no outro dia, às 3h, porque o Messias sentiu a minha falta no café da manhã. De manhã não tinha reunião. Isso da sexta para o sábado. Isto. Aí ele pensou que alguém tinha me levado e eu não tinha avisado ele. A irmã Zenate não está dormindo na igreja. Sim, sim. Foi para casa de alguém. 3h, já tudo pronto para começar a palestra, separado menino e meninas. A irmã Zenate não apareceu. Uau. Aí ele subiu no meu quarto. Quando ele subiu, eu estava com a roupa do culto e ele conta até hoje, se ele vai me ouvir, né, vai Uau. lembrar dessa cena, que ele tentou entrar no meu quarto em pé normal, ele não conseguiu, disse que tinha uma parede invisível, ele não conseguia entrar. Aí ele abaixou-se, deitou. Uau. Para entrar, tipo, meio que entrou de rastro, assim, de gatinho. Sim. Prostrado. Ele sempre me dizia, eu sei como o sumo sacerdote entrava embaixo da cortina. Uau. Ele disse, eu tentei entrar e eu não Ele consegui. tentou em pé e não conseguiu. E tu vê, para mim, eu me ajoelhei para orar um pouquinho, porque eu deixei a porta aberta, só encostada. Você perdeu a noção do espaço, e do tempo. Zena, tempo. E como o que aconteceu Isso. o estar ali neste momento em que o Isso. tempo e o espaço se fundem? Você não... Se fundem, não tem. Fabiano, foi louco, porque o que eu estava pedindo? Meu choro era, Senhor, estou com medo. Eu era novinha, vamos dizer, devia ter os meus 38. Eu fazia obra de Deus. Visitei Joinville casa por casa, eu enfrentava pessoa, enfrentava macumbeiro, hospital, mas não me desse púlpito. Eu dizia para o pastor, eu preparo a festa, coloco tudo que o senhor quiser. Tudo que a for. menina que vai apresentar a Joana, a Antônia faz isso, só eu sento na escada, mas não me coloque nem sentada no púlpito e nem em pé para falar. E os pastores riam. Ela faz tudo, entrega de mão beijada para alguém, né? Não tinha jeito que ninguém me conseguia. E ele chegou, o Oswaldo, Pastor Oswaldo. aponta e diz, você vai falar. Oswaldão. Pastor Mama, você vai falar. Não tem saída, tá? Você vai falar e vai ser um período de oração, uma palavra sua, mais um período de oração e outra palavra sua. Já está decidido. Agora imagina. Aí eu fui, pai, tu sabe que eu corro de púlpito e Senhor, chorando. E, por favor, então, já que eu vou ter que falar, me dá uma palavra. Por favor. Mas eu já tinha feito Etade, Faitel, eu entendia de Bíblia, mas eu não gostava de púlpito. E aí eu estou ali chorando, aí o Senhor me diz, você vai falar... Ouvi a voz clara e eu já era acostumada a ouvir a voz. Sim. Eu só vou sair daqui quando o Senhor Quando falar ouvir comigo a voz do Senhor. e dizer qual é a palavra que eu vou falar. E o Senhor, a palavra. Isso começou na sexta, 10 da noite e avançou no Isso. sábado. E aí, Zena? E daí eu ouço ele dizendo, Pai Nosso, pá, me desmontou.
Eu peguei e fiz exatamente assim, eu disse, não, como Pai Nosso, todo mundo sabe de cor, pregar Pai Nosso, Senhor. Pai Nosso que está no céu, santificado, não, Senhor. Entendeu? Me desesperei. Assim, pelo amor de Deus, pedir uma palavra. Uma palavra. Não é uma leitura. Todo mundo sabe, vou falar o que do Pai Nosso? O que eu vou falar? Aí eu comecei a chorar. Pai, quando eu paro, eu escuto ele me dizendo, abre a Bíblia. Uau. Aí eu, abre. Aí eu abri, já sabia, abre no Pai Nosso, né? Abri Mateus 6? Isto, abri Mateus 6. E aí, pensa, era assim, Pai, a palavrinha, e eu com os olhinhos já querendo continuar, né? Ele dizia para mim, pode voltar. Agora fala em voz alta, Pai. Fabiano. Pensa um negócio maluco. Aí, Pai, de novo, Pai, já olhando para o nosso, de novo, Zenate, Pai. Aí, o quarto Pai, eu já fazia, Pai, o que ele quer fazer comigo? Mas no desespero. De novo, Pai. E você ficou ali no verso 9... Pai Nosso, na primeira só partezinha. Pai só, não era só nosso. Nada, não chegou nem no nosso, estava no Pai ainda. Pai, de novo, Zenate. Depois que ele fez eu repetir um monte, só que no começo era ruim, depois o Pai foi ficando bom. Pai, aquela coisa boa. E Zena, e nas primeiras leituras, vinha alguma coisa da tua infância, da tua relação? Não, aí quando o Pai começou duro, quando começou a melhorar, aí ele começou a falar comigo. Aí ele disse, você tem um bloqueio comigo muito grande. Eu comecei a chorar. Então diga Pai de novo. Sabe uma criança, eu comparo a um bebê que a mãe fica dizendo, mamãe, daqui a pouco aí ela solta, mãe, é um bebê, nem sabe, de tanto eu repetir mamãe, ela soltou mãe, eu fico louca, né? Mãe, disse mamãe. E era mais ou menos assim. O Pai era nada, Pai soava ruim. Pai, de novo, Zenate. Aí repete de novo. Eu não conseguia olhar o próximo. Aquilo vinha, ordem assim, de novo. Aquilo foi quebrando e daqui a pouco o Pai foi ficando, o Pai foi melhorando. Quando começou a soar bem, leve. Aí ele foi perguntando, quem te deu esse... Quando foi ficando bom, aí ele disse, viu o bloqueio? Como você dizia que me conhecia? Você não conhece nem o sentido da palavra Pai. Meu Deus. E aquilo te quebrou no meio. O Pai era assim, né? Quando começou a ficar doce, era eu já estava, sabe, um aconchego, Pai. Aí eu queria abraçar o nada, porque o Pai, eu me deitava, sabe, entende, para ser curada. Sim. E aí ele foi mexendo. Foi muito, não dá para descrever. Eu não saí do Pai, não cheguei no nosso. Não. E chegou 3h da tarde do outro dia. E o Messias tentando entrar no quarto. O Messias tenta entrar e ele deita para entrar. Mas ele disse, meu Deus, ele deitou e veio, ele não queria me tirar daquilo, mas tinha que me tirar, porque, né, as meninas esperando ele com o auditório de homem pronto e as meninas me esperando. Aí ele deitado, sem palavra, me tocou. Aí ele me tocou e disse, tu não trocou de roupa, tu não deitou, assustado.
E eu, pai, olhando para ele, não, me tira daqui. Eu disse, que horas tem? Eu pensei que ele ia dizer 00:30, né? Uhum. Aí ele olhou para mim e disse, é 3 horas. Eu disse, como 3 horas? Da madrugada? Não, é 3 horas da tarde, Zenate. Nós não viemos te chamar. E ele me disse, porque o pastor achou que tu tinha ido com uma irmã que te abraçou. Não, eles levaram ela ontem. Estavam querendo levar ela. E nós não viemos te buscar para almoçar, nada, porque achamos que você tinha saído, ficar esperando eu chegar com o carro. Uhum. Ou seja, você entrou 22 horas de sexta e era quase 15 horas de sábado. Então, era praticamente 17 horas na presença do Pai. Sendo ministrada pelo próprio Pai. E agora? Aí, quem te deu esse direito? Cara... Aí eu posso te dizer que eu passei pela cruz, eu não lembrava da cruz, eu passei, era ele me mostrando, foi ele que te deu, entende? Sim. É um negócio que não tem explicação, não dá para explicar. É muito louco isso, né, Zena? É muito maluco. Só que assim, Fabiano, eu saí dali. Flutuando. E, meu Deus... A reunião da tarde foi um grito da guriada, porque eu ia falar, não era eu, era o Senhor na minha vida, né? Foi lindo, foi cura, foi confissão, foi um negócio louco. De noite... Eu não vou nem perguntar se o tema foi paternidade. Não, à noite. Não, à tarde. A ministração com as meninas, as adolescentes. Tudo. Até porque antigamente não tinha muita diferença entre adolescentes e jovens. Eles botavam tudo junto, né? Ou era criança ou era jovem. Era jovem. Então, era para falar de sexo. Eu não falei nada disso. Eu disse, ei, Deus é Pai. E aí foi a vigília, o Messias contou a história e disse, meu Deus, foi uma loucura. E a mensagem do Messias foi outra. E aí, quando chegou na vigília, de uma hora em diante ficou só eu em pé. Não tinha ninguém todo. Foi uma loucura. Pensa foi um strike, assim, tipo jogaram o boliche, a bola e os pinos todos caíram. Pai, porque falar do Pai Nosso é uma coisa, mas falar do Pai que eu experimentei. Eu tenho um pai agora e eu vou falar dele e dizer que ele é nosso, é de vocês todos. Uau. E não importa o tipo do pai que você teve. E aí ele me fazia pedir perdão. Cada cena, passava as cenas que eu passei, me urinando ali, né? Ou seja, com medo. Ele passou a tua história diante dos seus olhos. Agora, você mostrando. Entrou... Uau. É assim, eu não tenho culpa do que fizeram contigo. Mas eu sou pai. Entende? Agora perdoa. Perdoa, abençoa, não, entendeu? Ai! E eu saí dali, curada. Tem um pai, sem ter medo de nada, porque depois você descobre. E hoje eu tenho muita dificuldade, Fabiano, de separar pai, filho e Espírito Santo. Tá? Para mim é pai, o representante do pai e o Espírito do Santo, do que pai. É do próprio Pai. Porque é o Espírito Santo de Deus, logo é o Espírito Santo do Pai. É o Pai. E quem aí, separou isso foi, né? Foi... Zena, a experiência que tu teve... Foi tão grande que aí eu não preciso... Entende? Uhum. É o Pai. Quem é que está comigo o tempo todo? É o Pai. Entendeu? Eu vou ter medo do Pai. Eu nunca tive... Eu tinha medo, mas hoje eu tenho um Pai que eu não preciso ter medo de nada. De nada, Fabiano. Uau. É uma segurança, é uma loucura que...
Não, Zena, e isso me remonta muito à história que eu passei recente de entender isso. Você foi que com 38, Zena? Eu fui, por aí. eu 41. Eu acho que eu tinha uns... O Messias, se eu perguntar, ele vai dizer, Zenate, você tinha X ano. E voltamos. Ele gritava, dizia, eu quero a minha experiência. Criciúma até aqui foi 365 foi nada. quilômetros. A vontade de dizer, vamos voltar até lá para depois a gente voltar de novo, porque para não acabar essa... Para não acabar. E depois disso eu passei um período que ninguém me entendia. Eu passei por alguém com problema de cabeça. Entende? Porque carro passou a ser lata. Casa amontoado de tijolo, nada, é tudo do pai, a gente é mordomo do pai, não é dono de nada. Uau. Olha, passou uma mudança total, querido. Certo. Não tem. Então, essa realidade, o nosso pai é dono de tudo. E não é um velhinho de barba branca com pauzinho. E não é uma fala clichê, né, Zena? Não. Zena, sabe o que é muito doido? Porque tudo que você está contando foi... Assim, o que tu está vivendo. É o que eu estou vivendo, Zena. Que lindo! Quando ele ministrou meu coração, eu estava sentado na ministração, e aí quando começou a cantar aquele hino... quando Jesus estendeu a sua mão, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. E aí parou tudo. É como se tivesse... nós estávamos numa ministração e aí tudo silenciou. O cantor silenciou tudo. Inclusive quem estava ministrando, quem estava prestes a introduzir a mensagem era o pastor Casas. E aí, no meio da mensagem, eu escutei aquela voz que disse assim: sabia que tu tinha uma data de validade? Tu era para ter morrido com 7 ou 8 anos. Jesus. Esta era a validade que o teu pai tinha dado para ti. Jesus, aí o Senhor fez tu lembrar. E ele me trouxe a minha história, isso. Meu Deus, e ele fez isso comigo, cada cena. E aí, realmente, assim, nunca tinha feito tanto sentido na vida, porque eu disse assim, o meu pai era de exatas, ele era diretor financeiro de uma empresa, e tudo que ele fazia, tudo que ele planejava, tudo que ele combinava, era o que acontecia. Para o bem ou para o mal. Ou para o mal. Tudo que ele propunha, ele fazia. E aí eu tenho aquela voz falando comigo, mas era uma voz diferente, Zena. Meu Deus, que lindo. E aí realmente fez sentido, e eu começava a entender por que o meu pai nunca puxou o gatilho. Ai. Porque assim, eu tinha visto ele várias vezes puxar o gatilho, seja numa brincadeira, seja numa briga séria, eu vi ele várias vezes usando a arma. E com nós ele nunca conseguiu puxar o gatilho. E eu digo, uau, o que está faltando? Tanto que no dia que ele se matou... Ele se matou. Ele se matou, com 29 anos. Gente! E o dia que eu escutei... Então ele ia matar vocês mesmo. Exatamente. Quando ele puxou o gatilho, quando eu escutei, eu não vi, eu estava no meu quarto. Outro dia eu vou contar essa história completa. Tu quer ouvir a minha, eu quero ouvir a tua. Não, mas é porque Zena, é que assim, as histórias, nossa, é incrível. Porque daí assim, o que aconteceu? Quando eu escutei o primeiro tiro, me veio na cabeça o seguinte: ele matou a tua mãe, agora ele vai vir aqui e vai te matar. Jesus. Ele vai matar o teu irmão adotivo. Jesus. Ele vai tocar o fogo no apartamento e depois ele vai se matar. Tanto que eu botei o travesseiro na cabeça para não escutar o para não tiro. ver como tu levando o tiro na cabeça. Jesus. E eu tinha ali meus 8 para 9 anos. E aí, essa história eu revivi naquele momento, quando eu escutei aquela voz. E ele disse assim, mas sabe por que ele não te matou? Porque eu sou o teu pai. Que lindo. E aí aquilo fez todo sentido no mundo, e aí eu comecei, desabei a chorar. Porque eu senti, Zena, pela primeira vez na vida, depois de muitos anos,
um amor de pai. De pai. E aí ele assim, Ali eu conheci. filho, eu não vou apagar a tua história. Eu não vim para apagar a tua história. Que lindo. Mas nós vamos gerar uma cura e não vai mais doer quando tu falar da tua infância, tu falar das dores e das vezes que a tua vida esteve em perigo. Em perigo. Porque eu te guardei em toda e a minha vida foi passando assim na frente dos meus Sim. olhos. E ele disse, olha, mas o que eu quero... O dia do meu pai ele fazia isso. E aí ele disse assim, olha, o que eu quero é gerar experiências contigo. E é isso que eu começo a partir de hoje na tua vida. Que lindo! Zena, e aí ouvindo a tua história, Zena, eu digo, é muito... Olha É muito como louco. o pai se manifesta. Como o pai se manifesta. E o amor que ele tem para com a gente. O amor. E os dias que se passaram, Zena, depois daquele momento, e muitas coisas aconteceram, e eu me sinto hoje assim, como um garotinho andando de mão com o pai. Andando de mão com o E pai. que de vez em quando vê uma bola correndo e a vontade é de sair correndo atrás da bola e diz, pai, cuidado, tem o carro, tem o perigo. Mas eu me sinto seguro e protegido com o pai. E as pessoas às vezes em volta parece que não compreendem esse momento na minha vida. Não E compreendo. no momento em que assim, Zena, eu não tenho renda nenhuma. E o pai está cuidando E de eu digo, ti. pai, essa hora eu devia estar me preocupando com isso. E aí ele diz assim, mas filho, eu estou sendo o teu pai que você não teve. Deus, que lindo. Porque eu tive que começar a trabalhar cedo. Meu Assim, Deus. com 13 anos já estava trabalhando oficialmente. Com 14 Pra ajudar eu a podia mãe. trabalhar. Eu trabalhava numa imobiliária, já com 13 anos. Jesus. Eu comecei muito cedo. E esse senso de cobrança e essa responsabilidade de ter que fazer uma entrega de perfeição, eu olhando a tua história, eu estou vendo a minha história. A tua história. Viu? Mas o melhor é ver assim, ó, é o amor do pai se derramando. Porque eu vou dizer assim, eu quero ser para os meus filhos o melhor pai do mundo. E eu não posso querer passar para eles a minha experiência que eu tive com meu pai. Não tem, tu não Mas teve. o que eu desejo é passar esse outro pai. Esse Na pai. verdade, que esse eu tenho. pai de fato. De fato. Isso é maravilhoso, né, Mas Zé? lindo demais, Fabiano. Que coisa linda. Zena, e o que sucedeu contigo nos dias depois dessa tua experiência? Depois dessa experiência, foi tão maluco que logo em seguida a gente tinha uma viagem para o Chile. Já estava combinada com o pastor José Vieira, Que era o presidente da igreja em na Joinville. época. Aham. E com Nelson Roberto e a esposa, e nós, eram 4 casais, o pastor e a esposa, o Nelson Roberto e a esposa, e eu e o marido. A gente tinha uma veraneio, a Dízio, e vamos fazer a viagem missionária em todo o Chile, onde a igreja de Joinville sustentava os missionários. Certo. E passamos por a Terra do Fogo. Terra do Fogo. Não, passamos Cordilheiras dos Andes, pensa. E foram todos na veraneio. Tudo na veraneio. Dormimos naquele hotel lindo que tem lá em cima Mas por quê? Porque o Nelson Roberto é o dono do Hotel Avenida. Sim, sim. E ele disse, preciso conhecer aquele hotel, vou levar cartão. E não era época de... Era baixa estação. Baixa estação para ali, para esqui, né? Isso. E aí bateu um papo e se apresentou como um grupo de pastores, né, que estava visitando, e eles disseram, não, você vai ficar aqui, nós vamos fazer um preço dentro das condições de vocês. Depois rimos muito, porque o restante da viagem, o chileno é muito hospitaleiro, né? Cada igreja aqui, não, nós costumamos vocês dormirem nas nossas casas. Nós queremos conhecer o povo que nos abençoa no Chile. E aí, meu querido, o meu problema, né? Eu tinha ressentido a experiência do pai. Quando eu cheguei na Cordilheira,
que descobri que aquilo ali ninguém botou a mão, eu queria me esfregar. Eu dizia para os Zizi assim, para, por favor, para. O pastor dizia, pastor José, o que é agora? E o meu marido, coitado, acho que não sabia mais o que dizer. Tá bom. A senhora quer bater foto? Digo, não quero nada disso. Ele parava, eu me encostava na cordilheira, esfregava o dia do papai. Ninguém tocou aqui, tá com a mão do meu pai. E ali, aí o pastor vinha e dizia, ela tá orando. Entendeu? Eu escutava os murmúrios, mas era tão forte que eu tinha que tocar. Porque eu via a mão do pai. Ele disse assim, não, e se o pai tocou aqui, Isso, ninguém deve ter tocado aqui, vou eu. Não, era como se o pai queria que eu tocasse com a forma que ninguém tocou. Que lindas cordilheiras, eu não ia para ver as cordilheiras. Eu tinha que tocar porque ali tinha a mão do meu pai. Agora, ou seja, imagina. A digital do pai estava ali ainda, intocado. Eu esfregava o rosto, chorava. E o Zizi tinha que me tirar a força dali. Assim me puxava e dizia, nega, o que está acontecendo? Te controla, eles não estão te entendendo. Uau. E tinha hora que o pastor sentado na frente, né? Aí tinha, eu e o Zizi eram bastante bancos. De repente o pastor dizia, minha irmã, você está comendo muito pouco. Chorando muito, você vai adoecer. Mas não era chorando, era adorando. Claro que a lágrima vinha, né? Sim. Aí as cordilheiras, Deus, por favor, para mais um pouquinho. O Zizi dizia, por quê? Eu digo, deixa eu tocar. Aí depois ele explicou, ela quer tocar porque ninguém mexeu, quer dizer, não teve mão de homem. Então eu queria ver o que o meu pai fez para mim, né? As obras do seu pai. Do meu pai, era tudo, era o que era do meu pai, eu queria me deitar em cima. Tudo, o mar. Então, o carro não tinha valor nenhum, o prédio que o homem fez não tinha valor, mas o mar, as cordilheiras, tudo o que... E ele falava para mim, tá do jeito que eu fiz. Eu ouvia ele. E aí eles comentavam. E eu não interagi com ninguém numa viagem enorme. E quando me perguntavam uma coisa, eu digo, ai, Senhor, eu vou ter que responder. Né? Aquilo me incomodava, porque eu queria que eles não me vissem. Eu estou no meu quarto fechado com o meu pai, numa viagem longa, falando em língua e tal. Mas na verdade era uma viagem que você tinha outras pessoas, mas para você era eu e o pai. Era você e o pai. Eu e o pai. Talvez aquela viagem que o pai terreno nunca fez, mas o papai do céu estava fazendo contigo. Comigo. E te mostrando, e dizendo, olha, Zena, aqui ninguém tocou. Ninguém tocou. Meu Deus. Querido, nós chegamos num lugar, pensa a loucura, onde junta os dois oceanos. Sim. E eles caminham. O Pacífico com o Atlântico. E não se misturam. Sim. Duas cores diferentes. Cores diferentes. Aí eles bateram foto, rindo, e eu não, eu fui lá no meio ali, né, nas duas. E aí estava frio, eu tive que me enfiar ali. Me molhei toda, porque eu tinha que tocar. Aquilo ali é do meu pai, entendeu? Então... E isso para você que está ouvindo, eu quero dizer que alguns dias atrás eu vi essa imagem, Zena. E para você que não sabe, realmente, os oceanos não se misturam. É lindo demais. E quando você olha, é uma imagem lindíssima. E eles não se misturam por uma coisa muito simples, chamada... a palavra do Criador. Ele disse, olha, e haja a porção seca, e haja água e águas e águas. Águas e águas, porque uma doce e a outra é lindo igual, só que uma é salgada e a outra é doce. Elas caminham assim, ó. Aqui, ó. Se tu
Vou botar aqui é doce, aqui é só. É lindo demais, louco. Uau. Aí imagina, minha vontade era me deitar naquele negócio, assim, para sentir o pai. Agora imagina os meus amigos, entende? Eles devem dizer, não, ela é fora da casinha, ela não, né? Mas era algo muito novo para mim. Uhum. Então foi algo muito lindo, e até hoje é assim. Entende? Para me mostrar um prédio bonito, uma casa bonita, alguém tem que bater e dizer, olha, e eu vejo. Mas senão eu passo e não... Sabe aquele negócio? Eu não vejo. Porque aí eu prefiro olhar o céu. Zena, não é à toa algo. que você hoje mora numa chácara em que você passa mais tempo nessa natureza, contemplando... Isso, a natureza do papai, a criação, a obra da criação da mão do papai. Aí tu entende por que ele me deu a ilha, né? Sim, sim. Porque ele sabe que o valor é o que mexe é ele. É o pai. Ele é real. Gente, olha, Amém, já deu, né? A gente está chegando no final do programa. É uma pena. As horas voaram, Zé. Eu levei um susto quando olhei agora. Gente, É o pai. É o pai. É o pai. É tudo que o Senhor quis é que a gente conhecesse o pai. E o pai é tão grande que nós não tem como. Ele sabe tudo de nós, porque a gente vive nele. Você se move nele, você respira nele. E se você tiver esse entendimento, você não tem falta de nada, querido. Zena... Tu está experimentando isso. Uau, não, exatamente. É um momento assim, isso é muito louco. A forma, o termo talvez que eu acho aqui é algo muito doido, muito... Parece até muito maluco. Porque se você não tem as informações que eu tenho, ou as pessoas que não tinham a informação que a Zena tinha no nível da experiência da relação, não compreendem. Eles acham que é qualquer coisa menos alguma coisa normal. Normal. E para as pessoas, Zena, você entende que isso, essa relação, parece que algumas pessoas dizem, não, mas é quando o Pai do Céu quiser essa relação, ele vai vir. Ou isso... é quando a gente permite o pai chegar, quando a gente vai na busca de fato. De fato. Sem filtros, sem preconceitos. Filtros. Porque tu vê, o que eu fui para ele, né? Naquele dia, o medo que eu tinha de púlpito. Era de ser exposta publicamente. E ele olhou para mim e disse, eu sei a tua história. Pastor Satiro falou de você, que você é um furacão, que você ganhou um monte, você vai falar para os jovens e pronto. Daquele tipo, acabou. Sim. Não tem, vai e acabou. E aí, diante disso, eu fui para ele, eu digo, tudo bem, se não tem escape, vai ser a minha experiência de enfrentar uma igreja lotada, mas eu quero algo do teu trono. Tem que vindo, mas pedindo para Jesus, né? Algo. E aí ele vem, tu vai falar do Pai Nosso, eu, ai, Pai, né? Pai, não. E aí ele, uau, me pega ali. Uau. Foi muito forte. Mas foi um momento em que você literalmente foi sem filtro, sem reserva? Fui com tudo, né? Eu queria, eu digo, eu não saio sem ouvir a tua voz, sem o Senhor me dar a palavra. Que aí é o único jeito de eu não ver a multidão na minha frente. Eu vou entregar com segurança. É a única forma. Eu preciso. Uau. E aí ele me viu, eu tu quer ouvir a minha voz e tu quer algo. Hoje eu vou no contrapé, né? Hoje você vai me conhecer. Porque, na verdade, o que eu entendi, Fabiana? Eu não queria o pai. Entende? Sim, quer dizer, a minha experiência de pai me dava muito medo. Então, eu não queria conhecer um pai pavor. maior. Eu não quero um pai maior, né? Eu quero, Jesus morreu por mim, me ama, me perdoou. E tá bom. E tá bom, chega.
E a maioria da igreja vive assim. Vive Só isso. E realmente, Zena, quando você falou que você... E aí, por que medo do corona, medo disso, daquilo? Porque se eu tenho pai, eu não tenho medo de nada. Exatamente. Entendeu? Mas se eu tenho um Salvador e eu não tenho pai, eu tenho medo de tudo. Tenho medo de ficar desempregado, eu tenho medo de ficar doente. De ficar sem dinheiro, medo de ficar devendo, medo. Vou ter medo. E aí isso passa muito na questão da identidade, né? O que as pessoas não entendem é o quanto a paternidade ela influencia na identidade das pessoas. Eles se preocupam com uma profissão, eles se preocupam com um relacionamento, com o que fazer ou o que não fazer depois de casado, ou no namoro, mas a grande dificuldade das pessoas é a paternidade. Por quê? Porque isso determina a questão da identidade. Por isso que nós temos pessoas com 30, 40, 50 e 60 anos que ainda se sentem perdidos, meninos, que ainda que agem como meninos, que agem como adolescentes, ou aqueles ou jovens no início da sua caminhada. E o Senhor tem culpa disso de jeito nenhum, porque ele disse: bom é o Pai. Ele sempre disse: eu vim revelar o Pai. Sim. Bom é o Pai, é a casa do Pai, é o Pai, eu só faço o que o Pai me manda, eu vim para... E nós deixamos ele de lá, o Pai de lado, e ficamos só com Jesus. Uau. E Jesus disse: olha, quem vê a mim, vê o Pai. Isso. E assim, e realmente só via... Jesus quem olhava para ele apenas humanamente. Isso. Porque quem olha para ele espiritualmente não tem como dizer assim, não, isso é o Pai. É o Pai. Porque não tem aquele ditado que diz, tá o pai, tá o filho. Tá o filho. Então, era isso. E essa é a experiência. Tá chamando o Pai aí. Gente, a gente está chegando no final do programa. Então. Zena, eu quero te agradecer. Um programa que a gente poderia continuar falando aqui por muito e muito tempo. Eu quero agradecer aqui a toda a audiência, você ter estado com a gente, né, disponibilizado o seu tempo, compartilhando vida, experiência com o Papai do Céu. Com o Papai. E eu agradeço você. Continue ligado com a gente. A Rede Vertical ela é 24 horas por dia, 7 dias por semana, fazendo bem para a sua vida. Que lindo. Divulgue para os seus amigos, para os seus contatos. E esse é o nosso objetivo e nosso propósito. É cumprir a vontade do Papai, né, através da Rede Vertical e também nas nossas vidas. Amém. Zena, vamos fechar com uma palavra de oração? Vamos. Pode ser? Vamos lá então. Mais uma vez o nosso muito obrigado, gente. De segunda a sexta, das 11 ao meio-dia, você tem o Revista Vertical. Zena. Pai, estamos diante de Ti. Te agradecemos por este momento tão precioso. Que coisa linda escutar o que o Senhor está fazendo com o Fabiano, papai. Que lindo! Ei, nós não podemos dizer que somos filhos de Deus sem ter esta experiência de paternidade, meu amado. Nós queremos colocar diante do Senhor agora todos os nossos ouvintes. Dá para eles um encontro como o Senhor teve comigo, como fez com o Fabiano, Senhor. Esta experiência linda da paternidade, de descobrir que nós temos um Pai. Nosso Pai é o nosso Pai do céu. Que coisa mais linda, Pai. E as pessoas que fizeram a diferença nesta terra conheceram paternidade. Pastor Billy Graham, antes de falecer, ele usou aquela palavra linda dizendo: se amanhã vocês souberem que algo aconteceu comigo, na verdade, eu só voltei para a casa do Pai. Que coisa mais linda, Senhor. Foi para isso que o Senhor veio neste mundo. É para nos dar esta segurança de que um dia nós vamos voltar todos para a casa do Pai.
Obrigado, meu Senhor. E a tua palavra diz que aquilo que a nossa mente nunca imaginou não é só para a eternidade. É quando nós entendemos de quem nós somos e para onde nós vamos. Te agradecemos de coração, meu amado. No nome de Jesus. Amém. Apresentamos Revista Vertical com Fabiano Felipe. Assuntos variados, convidados especiais, entrevistas ao vivo, conteúdos exclusivos, reportagens, informações, dicas, interação e a sua participação. Revista Vertical, de segunda a sexta, das 11 ao meio-dia. O nosso encontro é aqui. Vertical.